Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, amanhã desse dia, quero deixar o nosso texto diário para a vossa meditação. Está em São Mateus capítulo 7, versículo 24, a seguir, que nos diz assim: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Queridos, nessa manhã gostaria de fazer uma reflexão sobre uma vida à prova de tempestades. Esse texto, nas palavras do Senhor Jesus Cristo, que nós conhecemos como os dois fundamentos, ou os dois alicerces, nos narra a história de dois tipos de pessoas, dois tipos de construtores, de edificadores, duas bases e dois resultados. Queridos, a primeira verdade aqui, meus irmãos, é que as intempéries da vida são inevitáveis. Tanto o homem prudente quanto o insensato, as duas casas, receberam, meus irmãos, os mesmos ataques, que fosse, meus amados, pela chuva, pelos rios, né, que vieram sobre ela, os ventos, vieram sobre as duas casas. E nessa vida, meus irmãos, todos estão sujeitos a provações que vêm de Deus, estão sujeitos a tentações que vêm do maligno, estão sujeitos a aflições que vêm de um mundo caído em rebelião contra Deus. De maneira inesperada, imprevisível, pode de repente cair as chuvas, soprar os ventos e vir os rios com ímpeto contra a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, a nossa estrutura em si. E é aí, meus irmãos, que entra exatamente a questão de que tipo de edificadores nós somos, ou em que nós estamos edificando a nossa vida. Sobre que estamos construindo a nossa vida? Qual é a base da nossa vida? Existem dois tipos de edificadores, os edificadores sábios e os edificadores insensatos. E sabendo que as intempéries da vida podem vir a qualquer momento e virá sobre justos e injustos, sobre bons e maus, sobre santos e pecadores e profanos, devemos fazer uma avaliação e ver como estamos edificando a nossa vida, nossa casa. Claro que essa vida pode ser o indivíduo, pode ser a sua família. Sabendo que existe dois tipos de fundamentos, rocha e areia. Sobre o que vamos edificar a nossa casa? Edificar sobre a areia, edificar sobre algo que não tem firmeza, princípios que não são eternos. Edificar sobre a rocha é aquele que ouve, mas não é somente ouvinte, é aquele que guarda e que pratica o ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A casa edificada sobre a rocha é uma vida indestrutível, é uma vida que permanece de pé ainda depois que passam as tempestades. Que nós sejamos sábios ao edificar a nossa vida sobre o ensinamento de Cristo, guardando o ensinamento de Cristo, vivendo a palavra de Cristo, louvado seja o nome do Senhor. E não permitamos que venhamos aproveitar o que é mais fácil, que é edificar a casa sobre areia, porque uma vida edificada sobre areia não resiste às intempéries da vida.
Muitas pessoas, quando vêm as tempestades da vida, quando vêm as chuvas, os ventos, os rios, a sua base não tem estrutura para permanecer de pé, perdão, e desmorona. E ao desmoronar, às vezes coloca a culpa em terceiros, coloca a culpa até em Deus, né? Mas o Senhor Jesus nos deu o caminho para que nós tenhamos uma casa à prova de tempestades, que é exatamente edificar sobre a rocha. Edificar sobre a areia é mais fácil. Pode ser uma tentação, não tem que cavar, não tem que exatamente aprofundar para buscar base para fazer. Porém, as coisas mais fáceis às vezes saem mais caras. E é melhor o esforço contínuo de buscar viver uma vida que agrada a Deus, de buscar assimilar os ensinamentos de Cristo e viver tais ensinamentos diariamente e ter a sua vida numa base sólida e indestrutível. O que fará a diferença ao final é exatamente isto. Deus deseja que nós tenhamos uma vida à prova de tempestades. Uma vida que resiste chuvas, ventos e rios. E ao final permanecer de pé. Isso é o que Deus deseja para cada um de nós. Que você possa construir a sua vida sobre a base sólida da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus, o ensinamento de Jesus Cristo, nosso Senhor. E ao final, você vai permanecer de pé, a sua casa vai permanecer de pé, a sua vida, aleluia, permanecerá de pé para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Fujamos das tentações de edificar sobre areia, sobre as facilidades, sobre princípios mundanos, e vivamos uma vida construída sobre o ensinamento de Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus permanece para sempre. E quem está edificado sobre essa palavra permanece firme para a glória do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e que você possa edificar e ser um edificador sábio, edificando sua vida base sólida sobre o ensinamento de Jesus, nosso Salvador. E a sua vida permanecerá de pé, ainda que venha tempestades, lutas, perseguições, você permanecerá de pé para a glória do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.